Oi, turma, do livro Curas Espirituais, à luz da doutrina espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Charce Júnior, Dr. Ludwig, a Gênese, capítulo 3, os milagres do Evangelho. Então, ainda sobre curas, tem o cego de Betsaida, é isso. Item 12, tendo chegado a Betsaida, eu acho que é assim que pronuncia, gente, não sei, não tenho certeza. Lhe levaram um cego que lhe pedia para tocá-lo. E tomando o cego pela mão, o levou para fora da povoação, colocou-lhe saliva sobre os olhos, e lhe tendo imposto as mãos, lhe perguntou se via alguma coisa. Esse homem, olhando, lhe disse: vejo andar homens que parecem árvores. Jesus lhe colocou ainda uma vez mais as mãos sobre os olhos e ele começou a ver a melhor. E, enfim, foi de tal modo curado que via distintamente todas as coisas. Em seguida, ele o mandou para sua casa e lhe disse: ide para a vossa casa e, se entrardes na povoação, não digais a ninguém o que vos ocorreu. São Marcos, capítulo 8, versículo 22 a 26. No item 13, aqui, o efeito magnético está evidente. A cura não foi instantânea, mas gradual e em consequência de uma ação firme e reiterada, embora mais rápida do que na magnetização comum. A primeira sensação deste homem foi bem aquela que sentem os cegos em recobrando a luz. Por um efeito de óptica, os objetos parecem de um tamanho desmesurado. Então tem essa questão do cego que voltou a enxergar algo natural pelo magnetismo, né, da energia, dos fluidos de Jesus. Desculpa, gente, mas ainda estou ruim da garganta. Aí tem um outro caso, o paralítico, item 14. Jesus, tendo subido num barco, tornou a atravessar o lago e veio para a cidade, Cafarnaum. E como se lhe apresentasse um paralítico, deitado sobre um leito, Jesus, vendo a sua fé, disse a esse paralítico: meu filho, tende confiança, os vossos pecados estão perdoados. Imediatamente, alguns dos seus escribas disseram para si mesmos: este homem blasfema. Mas Jesus, tendo conhecido o que pensavam, lhes disse: por que tendes maus pensamentos em vossos corações? Porque o que é mais fácil dizer: os vossos pecados estão perdoados, ou dizer: levantai-vos e andai? Ora, a fim de que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar os pecados, levantai-vos, disse então ao paralítico: carregai o vosso leito, e com ele ide para a vossa casa. O paralítico se levantou imediatamente e se foi para sua casa. E o povo, vendo o milagre, se encheu de medo e rendeu a glória a Deus por ter dado um tal poder aos homens. São Mateus, capítulo 9, versículo 1 a 8. No item 15, o que poderiam significar essas palavras? Os vossos pecados estão perdoados. E em que poderiam servir para a cura? O Espiritismo disto dá a chave, como de uma infinidade de outras palavras incompreendidas até este dia. Ele nos ensina, pela lei da pluralidade das existências, que os males e as aflições da vida são frequentemente expiações do passado, e que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos numa existência anterior, sendo as diferentes existências solidárias umas com as outras, até que se pague a dívida de suas imperfeições. Se, pois, a enfermidade deste homem era uma punição pelo mal que pôde cometer, dizendo-lhe: os vossos pecados estão perdoados, era-lhe dizer: pagastes a vossa dívida, a causa da vossa enfermidade está pagada pela vossa fé presente. Em consequência, mereceis estar livre da vossa enfermidade. Foi por isso que ele disse aos escribas: é mais fácil dizer: os vossos pecados estão perdoados, que levantai-vos e andai. A causa cessando, o efeito deve cessar. O caso é o mesmo para que um prisioneiro, a quem se venha dizer: o vosso crime está expiado e perdoado, o que equivaleria dizer: podeis sair da prisão. Então, no caso desse paralítico, ele tinha paralisia porque era um débito do passado, de uma outra encarnação. Como ele se melhorou, se transformou, já não era mais necessária a sua paralisia. Então Jesus disse para ele: pode levantar e andar.
porque a sua expiação já acabou, né? A sua punição, porque Deus não pune ninguém, mas a punição que ele próprio se colocou chegou ao fim. Ele já pagou o que devia. Então, dali em diante, já pode se curar. Isso para nós é um bálsamo, mas também uma responsabilidade grande. Veja bem, se nós queremos nos curar das comorbidades, das tristezas, das angústias, dos problemas que a gente se enfia, a gente precisa primeiro resolver eles. Então, nós temos que nos transformar intimamente, reformar a nossa moral, nos tornar pessoas melhores, do bem, fazendo bem, levando a outras pessoas a boa palavra, ter bons sentimentos, bons pensamentos. Isso gera em nós fluidos que sejam superiores, que nos colocam diante das equipes também espirituais superiores, e essa ligação com um plano maior faz com que a gente esteja mais protegido, que a gente esteja mais firme diante dos nossos objetivos, que a gente não sucumba, que a gente não caia nos erros, e não caindo nos erros, nos tornando melhor. Para que ter doença? Para que ter limitações? Nós não precisamos disso, se estamos andando no caminho certo. As limitações, elas vêm porque nós estamos caindo nos erros. E para não cair num erro maior, eles limitam a gente. O nosso corpo, na verdade, ele serve para isso, para limitar o espírito. O espírito sem o corpo, ele está livre para fazer uma série de coisas. E geralmente faz escolhas erradas pela sua imperfeição moral. Então, o paralítico, ele consegue curar, não é pela fé, não é pelo magnetismo dele, mas porque já era chegada a hora. O paralítico não tinha mais necessidade de continuar ali naquela limitação. Já é um outro tipo de cura, né? E nós temos, como eu falei, dá pra gente como que eu falo? Dá pra gente o ânimo, né? A esperança de que a gente também pode vir a ter curas no nosso corpo, na nossa vida, nas situações em que a gente se mete, mas depende muito da nossa transformação. Esse ânimo todo, ele se quebra quando a gente percebe que ainda somos muito imaturos. Então, orar, vigiar, estar sempre atento, né? Coisa que a gente nem sempre consegue. Mas vamos lá, já é uma esperança aí, ó. Depois tem os 10 leprosos. No item 16, um dia em que ia para Jerusalém e passava pelos confins da Samaria e da Galileia, estando perto de entrar numa aldeia, 10 leprosos vieram diante dele e, se mantendo afastados, elevaram as suas vozes lhe dizendo: Jesus, nosso Senhor, tende piedade de nós. Quando os percebeu, lhes disse: Ide, vos mostrar aos sacerdotes como para lá iam, foram curados. Um deles, vendo que estava curado, retornou sobre os seus passos, glorificando a Deus em voz alta, e veio se lançar aos pés de Jesus, o rosto contra a terra, lhe rendendo graças, e este era samaritano. Então Jesus disse: Todos os 10 não foram curados? Onde estão, pois, os outros 9? Não se encontraram os que tenham retornado e que hajam dado glória a Deus, senão este estrangeiro. E lhe disse: Levantai-vos, ide, a vossa fé vos salvou. São Lucas, capítulo 17, versículo de 1 a 19. No item 17, os samaritanos eram cismáticos, quase todos os protestantes com relação aos católicos, e desprezados pelos judeus como heréticos. Jesus, curando indistintamente os samaritanos e os judeus, dava ao mesmo tempo uma lição e um exemplo de tolerância, e fazendo ressaltar que só o samaritano retornara para dar glória a Deus, mostrava que havia nele a mais verdadeira fé e mais reconhecimento do que naqueles que se diziam ortodoxos, acrescentando: a vossa fé vos salvou. Faz ver que Deus olha o fundo do coração e não a forma exterior de adoração. Entretanto, os outros foram curados, era necessário para a lição que queria dar, e provar a sua ingratidão. Mas quem sabe o que lhes terá resultado e se terão se beneficiado do favor que lhes concedera? Dizendo ao samaritano: a vossa fé vos salvou. Jesus dá a entender que não seria o mesmo com os outros. Então, dos 10 leprosos, ele conseguiu,
trazer a cura para os 10. Só que dos 10, só um agradeceu a Deus a sua cura. Os demais saíram descambados, né? É o que acontece geralmente com a gente. Nós pedimos, oramos tanto, com fervor, né? E aí quando acontece a nossa melhora, a gente esquece do principal, agradecer. Nós nos tornamos pessoas ingratas. E isso faz com que aconteça o que foi aqui no finalzinho do texto, que ele fala, né? Será que realmente houve cura? A cura exterior, ela pode passar a qualquer momento, se a cura interior não for feita. Então, o fato de você ter fé ajuda na sua cura, mas principalmente ser grato para manter a sua cura. A cura, ela pode ser momentânea e a qualquer instante voltar à sua enfermidade, pela falta de continuidade da sua fé. Por isso que Jesus dizia muitas vezes, né? Homens de pouca fé. Porque nós somos ainda muito do visível, né? Só daquilo que a gente vê aos olhos físicos. Mas a gente esquece do principal, nosso espírito. A nossa cura não depende do físico. A nossa cura depende do espírito. Então se a gente conseguir alcançar as nossas bênçãos, as nossas graças que nós tanto desejamos, nós temos que permanecer na humildade de reconhecer que sozinhos nós não somos capazes de fazer nada, que tudo vem através do auxílio de Deus. Então a Ele sempre, né, toda honra e glória. A Deus sempre o nosso agradecimento. Aí tem uma outra situação aqui da mão seca. Item 18. Jesus entrou uma outra vez na sinagoga, onde encontrou um homem que tinha uma das mãos seca, e eles o observavam para ver se curava em dia de sábado, a fim de encontrarem um motivo para o acusar. Então disse ele a este homem, que tinha a mão seca: levantai-vos, mantende-vos ali no meio. Depois lhes disse: é permitido no dia de sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou atirar. E eles permaneceram em silêncio. Mas os olhando com cólera, aflito que estava pela cegueira de seu coração, disse a esse homem: estendei a vossa mão. Ele estendeu, e ela se tornou sã. Imediatamente os fariseus, tendo saído, tiraram conselho contra ele com os herodianos sobre o meio de o perder. Mas Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar, onde uma grande multidão de povo o seguia da Galileia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e de além do Jordão, e aqueles das cercanias do Tiro e de Sidom, tendo ouvido falar das coisas que fazia, vieram em grande número o encontrar. São Marcos, capítulo 3, versículo 1 a 8. Então, através de um caso, Jesus acabou, né, utilizando aquele homem da mão seca, né, para expandir o seu conhecimento, né, os seus feitos entre os seus apóstolos, e isso foi levado até os sacerdotes, quer dizer, expandiu tudo aquilo, os feitos de Jesus, através de um caso que eles estavam julgando que o homem era um homem amaldiçoado, e aquela mão seca não tinha nada de amaldiçoado, era mais uma enfermidade que chegou o momento de ser curada. Aí Jesus não fazia milagres, ele fala o tempo todo isso, né? Que o que faz a melhoria da pessoa, a transformação da pessoa é ela própria, através da sua fé, através da sua vontade, através da sua gratidão. Então, nas historinhas de hoje aqui, né, nessas passagens de Cristo, fica para nós isso. O mais importante para a nossa cura é a nossa vontade, a nossa boa vontade, é a nossa fé, é a nossa gratidão, é o nosso desejo de se melhorar. Não é de melhorar o externo, mas de se melhorar aqui dentro, o nosso íntimo. E isso faz com que as energias e os fluidos que nós temos capacidade de produzir sejam melhores, trazendo para nós sempre a consequência dessa expansão de vontade, de desejos, de sentimentos, de pensamentos bons, trazendo isso de volta para nós, né? Tudo aquilo que a gente está plantando, a gente vai colhendo. O contrário também ocorre, mas aqui a gente está vendo formas de se melhorar, de se curar, de se transformar
através dos nossos pensamentos, sentimentos, né? E que nada que ocorre dentro do Evangelho que eles dão como nome de milagre, na verdade é milagre. Tudo tem uma explicação lógica dentro desse quadro que nós estamos estudando de fluidos e de energias, e que isso é comprovado, inclusive pela ciência física. Hoje já é possível, né, fazer alguns tipos de ultrassom, que eles percebem que as pessoas que oram, elas têm vibrações diferentes do que aquelas que não oram, né? Que nós emanamos uma energia através da oração. Então, até a própria ciência física já está alcançando esse tipo de conhecimento, onde nada ocorre por acaso mesmo. Tudo tem uma explicação.